amigos! A gente vai falar hoje. Oi, meus calanguinhos. Hoje vocês vão saber um pouquinho sobre o trovadorismo. A história, a origem e as principais cantigas. Quando falamos sobre trovadorismo, podemos falar que ele foi o principal movimento literário no mundo. Ele surgiu durante a Idade Média, mais especificamente entre os séculos XII e XIV. Ele se desenvolveu na França, na região sul da Provença Francesa, e culminou com a independência do Reino de Portugal, que na época na Península Ibérica conseguiu sua independência. E com isso, o rei Afonso Henriques conseguiu se declarar o primeiro rei de Portugal. E com isso, o trovadorismo foi ganhando influência e se espalhando pela Europa. Naquele tempo, a sociedade era dividida no sistema feudalista, nobreza, clero e camponês. A religião naquele tempo tinha um papel fundamental nas decisões e nas movimentações. Ou seja, naquele tempo, os feudos, que eram terras, né, era como um valor maior. Ou seja, naquele tempo não existia a história de tal dinheiro. Ou seja, quem tinha as mais terras eram os mais ricos. As principais características do trovadorismo pode-se citar o idioma que era falado na época, que era o galego-português, considerado predominante e essencial para a expressão poética. Além disso, as composições obedeciam formas rítmicas e melódicas, ou seja, eram feitas para falar de uma forma mais cantada. Apesar de ser poética, eram consideradas uma linguagem simples e fácil de se entender. A maior parte das composições eram transmitidas oralmente e acompanhadas por viela ou lira, que são instrumentos musicais, que são as características da literatura que aproximavam basicamente das músicas. Os principais trovadores e mais influentes da época podem ser citados como Dom Diniz, rei de Portugal e conhecido como Rei Trovador. Além dele, Paio Soares de Taveiroz, autor da famosa Cantiga da Ribeirinha. E além deles também, João Zoro, trovador, conhecido pelas suas cantigas de amigo. E Airas Nunes, conhecido pela sua cantiga de religião. A exaltação do amor idealizada em que o trovador se coloca em posição de submissão a sua dama, que geralmente pertencia à nobreza e era um amor inacessível, tem como tema relacionado à fidelidade e ao respeito entre os vassalos e senhores, destacando valores como honra, coragem e submissão. Muitas cantigas, especialmente a de caráter e a de louvor ou penitência, refletiam uma grande e forte presença da religião. Algumas composições, como chamada de cantigas de escárnio e de maldizer, utilizavam humor e ironia para criticar as pessoas naquele tempo, ou até mesmo situações da sociedade ou políticas econômicas. A cantiga ribeirinha de Paio Soares teve como fundamento a primeira cantiga de amor em português, ou seja, foi uma das primeiras cantigas que foram inventadas naquela época, trazendo o maior sucesso do trovadorismo sobre as cantigas. As cantigas têm como objetivo transmitir uma mensagem através da música, geralmente de uma forma descontraída e folclórica. As cantigas são divididas entre as líricas e as santíricas. As cantigas líricas são as de amor e de amigo, as santíricas de maldizer e escárnio. As cantigas líricas, elas querem retratar as emoções e os sentimentos. Já as santíricas, elas querem retratar a ironia e o sarcasmo. Hoje eu vou falar sobre as cantigas de amor, que tem como tema principal o sofrimento amoroso, que manifesta uma paixão infeliz de um amor não correspondido entre a dama e o trovador. Geralmente esse amor não é correspondido por conta da dama ser casada, ou ela fazer parte de algum grupo social, ou também ela ter algum motivo pessoal que impede ela de viver um romance. As cantigas de amor são escritas na primeira pessoa, nela o eu lírico que se mostra completamente submisso à mulher amada. Agora eu irei recitar uma cantiga de amor. Messura seria, Senhor, de vós a mercear de mim, que vós em grave dia vi, e muito grave vós amor. Tão grave que não roi poder de aquesta. Quem mais sofrer, de que muita fui sofredor. Quero saber, nosto Senhor, que nunca vós eu mereci, mas sabe bom que vós servir, desde que vós viu sempre, melhor que nunca pude fazer. Por então queredes doer de mim, coitado pegador.
Nesta cantiga de amor, o trovador expressa um profundo sofrimento e angústia causados pelo amor não correspondido pela indiferença da dama. Ele começa dizendo que, embora ela possa considerá-lo merecedor de uma punição, ele não entende o motivo de tal castigo, já que nunca fez nada para merecê-lo. E, ao contrário, sempre a serviu da melhor forma possível desde que a viu pela primeira vez. Ele menciona a gravidade de sua situação emocional, pois seu amor por ela é tão intenso que ele sente uma grande dor, algo que já tem o atormentado por muito tempo. Ao final, o trovador reconhece sua condição de coitado pecador, sugerindo uma humildade ou autocrítica, talvez expressando que, apesar de seus sentimentos e esforços, ele ainda se sente culpado ou indigno do amor da dama. Em total, o trovador transmite a ideia de um amor não correspondido e doloroso, ao mesmo tempo que tenta justificar sua dedicação e o sofrimento que está vivendo, sem entender a razão pela qual a dama não retribui seus sentimentos. Cantiga de Amigo é um poema lírico medieval que apresenta uma donzela e a falta de seu amado, amigo entre aspas. Muitas das vezes são apresentadas perto de cenários naturais, como o mar e florestas. Isso se dá por conta que as mulheres antigamente não poderiam falar com seus pais, familiares e amigos de seus amados. Então eles preferiam falar com seres inanimados, como o mar e árvores. Agora o Mano vai recitar um poema para vocês. Ondas do mar de vigor, acaso viste meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo. Ondas do mar agitado, acaso viste meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso viste meu amigo, aquele por quem eu suspiro? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso viste meu amado, aquele por quem eu tenho um grande cuidado? Queira Deus que ele venha cedo. A cantiga de amigo, Ondas do Mar de Vigor, é sobre uma mulher que está com saudade do seu amigo, entre parênteses, que está longe, e ela almeja pelo seu reencontro. Ela fala com as ondas do mar, perguntando se alguém viu ele, e deseja que ele volte logo. A parte na qual se repete, queira Deus que venha cedo, mostra o quanto que ela espera por esse reencontro. No fundo, a cantiga ela só quer expressar a tristeza da separação e o desejo de estar com quem ama, já que naquele tempo não era fácil você se relacionar, já que muitas vezes alguém se apaixonava por uma pessoa de alta classe e não podia expressar esse amor para todos. Então, eles buscavam, através das cantigas, expressar o seu amor, desabafar entre si. Hoje eu vou explicar para vocês o que é uma cantiga de escárnio. A cantiga de escárnio é uma crítica em forma de indireta e ironias. Quem escuta ou lê precisa pensar um pouco para entender a provocação que existe nela, pois ela tem cheia de trocadilhos e mensagens escondidas. Ela é muito parecida com as cantigas satíricas, pois ela tem cheia de brincadeiras e mensagens profundas e escondidas que você precisa pensar um pouco melhor. Agora, eu irei recitar uma cantiga de escárnio para vocês. Ai, dona feia, posso vos queixar que vos nunca louvei meu crobá, mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. E vejas como vos quero loar, dona feia, véi Sândia. Ai, dona feia, se Deus me pardon, e pois a vestes tão gran coração, que vos eu loem esta razão. Vos quero já loar, todavia, e vejas qual será a loação, dona feia, véi Sândia. Dona feia, nunca vos eu loei, em meu crobá, pero muito crobei, mas ora já em bom cantar farei. Em meu crobá, pero muito crobei, mas ora já em bom cantar farei em que vos loarei. Todavia, e direi-vos como vos loarei, dona feia, véi Sândia. Essa cantiga de João Garcia de Guiade é uma sátira cheia de ironia. Ele pega a ideia de fazer um elogio, algo comum nas cantigas de amor e de amigo, e vira tudo de cabeça para baixo. O poeta finge que está elogiando uma mulher, mas na real só fala mal dela o tempo todo. Ele a chama de dona feia, velha e Sândia, ou seja, feia, velha e meio tula. É como se ele estivesse tirando sarro da mulher porque ela foi reclamar que nunca tinha sido elogiada dos poemas dele. Então, ele diz algo do tipo: ah, tá bom, você quer que eu te elogie? Beleza, vou lá fazer uma cantiga só para isso. E aí, em vez de elogiar de verdade, ele usa o espaço só para repetir essas características negativas.
como se fosse um crawl medieval. É tudo feito de forma brincalhona e exagerada, típico das cantigas satíricas, que adoravam tirar onda com as pessoas com situações do dia a dia. A graça está justamente no contraste. Ele promete elogiar, mas só faz zoar. A cantiga do maldizer é um termo que se refere a um gênero poesia medieval que é caracterizada por sua composição que expressa crítica direta, frequentemente usada para atacar rivais e criticar comportamentos sociais e políticos. E agora eu vou citar uma cantiga para vocês. Maria Pérez se confessou no outro dia, pois pecadora se sentiu, e louva nosso Senhor, que prometeu pelo mal em que andou, que teve clérigo em seu poder, pois pecados que lhe fez fazer, o demônio com quem sempre andou. A cantiga de Maria Pérez se confessou nesse dia de Fernão Velho retrata que Maria Pérez, reconhecendo-se pecadora, confessou seus erros. Em resposta, Nosso Senhor lhe prometeu amparo, oferecendo-lhe a proteção de um clérigo que auxiliaria a superar os pecados cometidos, influenciados pelo demônio e pelas más companhias com as quais se envolveram. Concluímos então que o trovadorismo ele é significativo, porque ele representa o ponto de partida da literatura em língua portuguesa. Suas características se envolvem em um contexto social, político e religioso. Afinal de contas, naquela época, o mundo era visto pela Igreja Católica e pelo sistema feudal. Os principais movimentos daquela época eram as cantigas, que se dividiam em 4. As cantigas de amor, a cantiga de amigo, a cantiga de maldizer e a de escárnio. O trovadorismo, apesar de ter convenções sociais rígidas, ele revela as primeiras expressões culturais da literatura portuguesa. Ah, tão bonitinho vocês saíram. Eu acho feio. Temas relacionados à fidelidade e ao respeito entre vassaladores e senhores destacaram valores como honra, coragem e submissão. Eita! Por que você está tão nervosa? A sua atuação é tão boa, amiga. Eu sei que é uma demora para decorar os textos, mas... Ó. A cantiga do maldizer é um termo que se refere... Vamos falar sobre o que é o trovadorismo. O trovadorismo foi o primeiro movimento literário. Oi, meus calanguinhos. Hoje nós vamos falar para vocês a história, o contexto e as cantigas do trovadorismo. O Davi não liquado. Ele tá apanhando o botão. Cantigas. Mano, ele não ligou. Cantiga de amigo. Cantiga de amigo. Dale, João! Cantiga de amigo. Cantiga de amigo. Cantiga de amor é um poema lírico medieval que nela apresenta uma donzela e a falta de seu amado, amigo entre aspas, porque eles não poderiam... Cantiga de amor. Provocação. I don't lembro tema of the trovadorismo em ter language português. I speak English, but I understand that Portuguese. You speak English? I don't smoke. No, I I speak. don't speak Portuguese. É. You esqueci o tema? No, Oh my god, so crazy. I'm crazy, velho. Eu não sei, tu acha que eu vou saber o que é? Sabe?
Não te mete.